Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre o perfil do jovem empreendedor brasileiro, que foi uma pesquisa feita pelo CONAGE. Bom, a primeira edição foi divulgada em 2014 e a segunda esse ano, 2016. Quais foram as principais mudanças que a gente pode observar nesse jovem empreendedor brasileiro? Bom, a gente resolveu investigar o que o jovem empreendedor ou empresário brasileiro tem de perfil e quais são as dificuldades, né? E o que a gente percebeu em mais de mudança em 2 anos? Que realmente a crise abalou um pouco, né? A estabilidade aqui do Brasil fez com que muita gente perdesse faturamento, mas não deixasse de investir em inovação e melhoria de produto, né? Então, a gente está justamente nessa fase de dar uma olhada do que mudou, mas não mudou muita coisa não. Uhum. Tá? Porque a gente tentou identificar quem são, onde eles estão e qual mais ou menos o perfil, né? E cruzando com outras pesquisas, ainda o empreendedorismo no Brasil não traz muita renda e isso dificulta que as pessoas troquem uma carreira corporativa pelo empreendedorismo, né? Sim, esse é um ponto muito importante, porque assim, você acredita que o fato do Brasil estar vivendo um momento econômico um pouco complicado faz com que o jovem empreenda mais? Menos, Faz com que o jovem empreenda menos. Por quê? Faltam menos. políticas públicas para ajudar esse jovem a empreender? Falta conhecimento? O que falta para esse jovem? Falta uma cultura empreendedora mesmo, né? De querer arriscar e construir coisas quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Coisas novas, né? A gente diz, né? Então, a gente, principalmente esse perfil de 18 a 35 anos, 18 a 25, mal de corte, mais para a juventude, eu estava vendo um dado hoje que são 9 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham no Brasil. Segundo Então, o isso cresceu IBGE, bastante, exatamente. cresceu acho que do ano passado para cá quase 3%. Uhum. Tá? Porque o jovem ele fica muito inspirado, ele quer fazer muita coisa, mas na hora de pôr a mão na massa, ele realmente não faz, né? Então é uma geração de sonhadores e idealizadores e de menos fazedores, né? Uhum. Vamos conversar sobre esse dado que você acabou de colocar, que são quase 10 milhões de jovens, segundo o IBGE, que não estudam e nem trabalham. Isso de alguma forma pode ser bom também, quer dizer, pode fazer com que esse empreendedor, esse jovem, vá para o caminho do empreendimento e isso faça com que o país seja mais produtivo? Não, eu acho que é um desafio, porque se o cara não estuda nem trabalha, ele já tomou uma opção de não fazer nada, né? Então a gente quer saber realmente qual é a motivação. Então, eu vim numa geração que você sai de casa mais cedo, né? Hoje as pessoas vão ficando em casa cada vez mais tarde para economia de custo, né? E realmente uma infraestrutura que o Brasil, para você ter uma empresa, é muito caro, né? Estrutura física, folha de salário, RH, impostos, etc. Então tem muito movimento na área de tecnologia, né? Startups, a gente está trabalhando bastante com isso. Mas mesmo assim a gente não vê muita novidade não. Então acho que não sei se é uma geração mais preguiçosa, assim, mais ideológica, mais sonhadora, mas na verdade com a mão na massa eles não estão muito afim não, né? Isso a gente vai ter um impacto forte no futuro, é isso? Com certeza, porque aqui no Brasil, diferentemente da Europa, o meio da pirâmide ainda é a população economicamente ativa, né? Então você tem a pirâmide aqui gorda no meio, né? Que são pessoas de 18 a 40 anos que é a maior faixa da população. Já na Europa já está numa parte de cima, né? Então você vê que a pirâmide demográfica na Europa ela já é uma pirâmide invertida, que ela é barriguda, né, no meio, né? Então a gente tem que pegar que essa geração é a que realmente vai liderar as empresas do futuro, mas contrapartida de muitas empresas fechando, poucas empresas estão sendo criadas, né? E aqui no Brasil a gente não tem a cultura ainda de pensar, fazer, realizar, né? A gente está no momento do empreendedorismo que é o empreendedorismo de palco, que é muito cruel porque são poucas pessoas que não têm pouca vivência, que inspiram demais, mas não dão continuidade em projetos. Então, um dos papéis da CONAGE, né, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, como coordenador de pesquisa e conteúdo, é justamente ver o que esses caras precisam e como que a gente consegue trazer um modelo de educação que
vai de contrapartida do que a universidade oferece, né? Porque, na verdade, o nosso modelo de educação aqui no Brasil é de formar diretores, né? Empregados, não empregadores, né? Então, esse projeto aí de escola de líderes, escola de empreendedores ainda é um sonho, mas tem muita gente fazendo alguma coisa desse caminho já, né? Esse é um ponto muito interessante, porque dizer que nós no Brasil temos uma formação mais para diretores. É importante fortalecer a base também, né? Sim. Acho que é isso que você está dizendo. Você acha que, aos poucos, políticas públicas estão sendo criadas para ajudar esses jovens empreendedores? Políticas públicas, sim, a discussão tem crescido bastante, mas o que a gente sente falta, e a gente está batalhando, eu pessoalmente falando, são mecanismos de suporte para atender todo mundo, né? Se a gente fala que 60% dos jovens pensam em empreender no futuro, a gente não chega nem a 2% de 3% de que empreende de verdade. Então, quem empreende? 3%. Quem quer empreender? 90%, 60%. Então, por que tem essa diferença entre o querer e o fazer, né? Por falta de incentivo, mas ela está mudando algumas coisas aqui, alguns projetos, mas essa discussão de políticas públicas ela fica muito no âmbito político, né? E a gente não tem as células de suporte, os mecanismos de suporte, que é coisas que associações de classe, federações têm que fazer, né? Mas deixam muito a desejar ainda, né? Você citou também o jovem da Europa. Quais são as principais diferenças, se é que elas existem, ou que se você observou alguma diferença no jovem empreendedor do Brasil e um jovem empreendedor da Europa? Qual é o principal, o ponto que mais chama a atenção? Eu acho que é a história da cultura mesmo, de querer ser protagonista da própria vida, assim. E na Europa o pessoal já passou por crises e momentos de mudança profunda, né? Que aqui no terceiro mundo, principalmente no Brasil, a gente vai para a rua para bater uma foto, falar que está defendendo alguma coisa e volta para casa. Então, poucos jovens estão realmente querendo fazer alguma coisa pelo país. Então, ou se apega a uma associação de classe para fazer relacionamento, uma coisa que poucas pessoas ainda fazem. Então, a gente recebe pessoas de fora vindo para o Brasil e aí o cara fala, pô, tô 3 meses aqui e não consegui nenhum celular ainda. Porque eu tenho que ter um CPF aqui e eu não consigo. Então, eu vou embora daqui, eu vou para a Índia, eu vou para a China, eu vou para a África. E, infelizmente, investidores já olharam para isso também, que aqui no Brasil a gente não leva nada a sério, né? Diferente de que a gente marca uma reunião às 9, começa às 9h30, acho que é legal, né? Então, isso é uma coisa que o europeu sente muito impacto, né? Sim. Tem muita oportunidade, lógico que o país tem uma demografia imensa, quase 200 milhões de pessoas, mas você tem que olhar que 80% dessas pessoas ainda não estão no mercado de consumo. Então, realmente, as pessoas que precisam mesmo crescer, e depois tem uma pesquisa que falaram que onde tem mais empreendedorismo é na classe C e D. As pessoas estão fazendo os micronegócios, o seu salão de cabeleireiro, o seu bar. Porque elas são empurradas a fazer isso também, de alguma forma. Porque é uma necessidade, e isso a gente né? pode, isso a gente pode dizer que a gente acaba criando empreendedores que, na verdade, não são tão empreendedores, porque eles estão ali naquele negócio apenas porque não tem uma outra opção. É isso? Essa necessidade, né? É por uma necessidade? Por oportunidade, assim, é o que eu falo sempre quando eu vou em encontros e em discussão. A gente é o segundo país mais criativo do mundo, mas o penúltimo lugar em educação. Então, o que tem essa criatividade do brasileiro e como que ela pode ser levada para a inovação? Então, a gente tem coisas criativas que pessoas que estão realmente fazendo acontecer de maneira diferente, mas são iniciativas muito isoladas. Então, a ideia é você ter uma capitalidade para isso, né? Então, realmente ver aonde estão essas pessoas que enxergam o empreendedorismo como plano de carreira e tentar passar um pouco desse mindset inovador, dessas coisas de fazer diferente e parar de copiar coisas de fora, né? Porque a gente sempre fala, e eu particularmente nos meus projetos, a gente fica com vergonha de não ter nenhuma marca brasileira global, tirando o Havaianas, né? Bom, agora vamos falar dos pontos positivos dos jovens empreendedores. O que vocês encontraram na pesquisa que traz de pontos positivos desses jovens empreendedores? Bom, eles estão diversificando o negócio, então já tem uma faixa de uns 5, 6% de pessoas que já têm mais de uma empresa, pessoas que têm mais de um CNPJ, e pessoas que estão olhando para a diferenciação de produto.
Então, independente da crise, sem grana, que é o mais difícil, a mágica que a gente faz aqui no Brasil, né, de criar diferenciação de coisas e olhar novos mercados e tentar olhar o que essa onda nova da quarta revolução industrial está trazendo para a gente aí, né? E para a gente finalizar, a gente pode dizer, com a pesquisa, com o estudo de vocês, que as empresas lideradas por jovens estão se tornando mais duradouras? Sim, a gente já tem pessoas que estão empreendendo há mais de 3 anos, 4 anos já. E isso é importante porque aqui no Brasil muitas empresas quebram no primeiro ano, mas o importante é passar do quarto, quinto ano, né? E aí a gente pega algumas empresas que vêm de sucessão familiar, mas a gente vê que o jovem já está criando seu próprio tipo de fazer negócio, né? Então, pouca indústria sendo criada ainda, muita coisa de base tecnológica, a gente já tem algumas startups aí se destacando, e muito na área de serviço. Então, realmente, a gente tem que trazer essa inovação como uma cultura empresarial. E o jovem já está com essa cabeça de, pô, se eu não fizer diferente, eu não vou estar aqui daqui 10 anos. Então, essas coisas estão mudando, e independente das coisas, as pessoas vão persistindo, né? Então, a gente espera que cada vez mais jovens busquem mecanismos de suporte, inspirações para realmente fazer acontecer, né? Fernando, você que é um estudioso na área de empreendimento, qual é a sua dica para os jovens espanhóis que estão aqui e estão querendo seguir, estão querendo empreender aqui também? Eu sei que é um mercado diferente, mas qual é a dica que você pode trazer para eles? É realmente olhar, ter uma visão de mundo, olhar quais são as tendências, o que está vindo por aí e começar desde cedo, né? Então a gente fala, usar a universidade para ter um projeto, participar de eventos, dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil e no mundo, olhar blog, grupos de empresários que estão fazendo isso e buscar conexões, né? Porque a gente já sabe que o mito do super-herói empreendedor caiu, né? É impossível você, nessa economia globalizada que está, nesse gargalo de mercado, fazer tudo sozinho. Então a gente tem que buscar a equipe e começar cedo. E realmente fazer alguma coisa, né? Porque a gente vê muitos movimentos aí de empreendedorismo de final de semana, começa na sexta e termina no domingo, faz um evento, participa de uma palestra, e na hora de realmente fazer acontecer, as pessoas dão uma travada. Então, não é difícil, conheço muita gente que está fazendo, e sempre começar rápido, né? Começar logo e, se não for para fazer uma coisa diferente, nem tenta, né? Porque já tentar fazer uma coisa diferente é difícil, fazer mais do mesmo é uma coisa que lá na frente não vai compensar o esforço. E o esforço é gigante, né?